Então vamos aqui o tema da mensagem: 12 profecias de Jesus. A primeira delas é a destruição do templo e também Jerusalém. Amém? Então, nós vemos então em Mateus capítulo 24, verso 1 e 2, como também em Lucas capítulo 21, nos versículos 5, 6 e também do 20 ao versículo 24, que o Senhor Jesus ele profetizou que o templo de Jerusalém, o templo naquele momento já era o segundo. O primeiro templo construído por Salomão havia sido destruído. Quando Jesus então estava exercendo o seu ministério, já era o segundo templo. E os discípulos, certa vez, convidando ele a olhar a beleza da arquitetura, porque de fato o templo naquela época tinha sido ampliado as suas estruturas, não era tão belo o seu interior como foi no tempo de Salomão, porque Salomão mandou revestir as paredes de ouro puro de Ofir, mas as pedras, os engastes, as esculturas, tudo muito bonito, tudo muito belo, e eles levaram Jesus para admirar aquilo. E o Senhor Jesus disse: certamente não ficaria sobre aquele lugar pedra sobre pedra. Amém? Ele profetizou a destruição do templo e também que a própria Jerusalém seria sitiada. E nós vemos aqui no contexto histórico, você vai observar aí na sua apostila que eu coloquei os versículos, coloquei o tema central e também coloquei um correspondente histórico, para que você perceba que aquilo que Jesus profetizou, aquilo que ele falou, de fato aconteceu. E por volta do ano 70 depois de Cristo, a história, e eu falo aqui história, ciência, ela comprova que o general Tito, ele destruiu o templo, cercou Jerusalém, destruiu Jerusalém, e o próprio historiador judeu, o grande historiador Flávio Joséfo, confirma isso nos seus escritos da guerra dos judeus, e os achados arqueológicos também comprovam isso, que por volta do ano 70 houve essa destruição do templo completa, arruinou, ficaram só ruínas, sobrou apenas o muro, que hoje é chamado de Muro das Lamentações, e uma fração do muro só, e a própria Jerusalém foi arrasada, conforme o Senhor Jesus disse. Amém? Na segunda profecia, Jesus fala sobre a dispersão, Os judeus foram espalhados por todo o mundo e chama-se diáspora. Essa palavra diáspora significa quando os judeus foram espalhados pelo mundo. Nós vemos aqui em Lucas 21, 24, que Jesus diz claramente que chegaria um tempo onde eles seriam levados prisioneiros, cativos, espalhados por todas as nações. Amém? Quem gosta de história como eu sabe que houve, após essa destruição do templo, uma revolta organizada por alguns judeus, e principalmente por Bar Koba. Eu não sei se a pronúncia correta em hebraico é Koba, é assim que eu ouço. Os meus professores também falavam assim, então é assim que eu digo, mas não sei se está corretíssima, a pronúncia, se é Koba ou Koba, ou alguma coisa assim, eu não sei. Eu só sei que o cara existiu, e essa palavra, Bar Koba, significa filho das estrelas, porque havia uma profecia, o profeta havia dito que uma estrela surgiria em Jacó, e quando esse homem se levantou ali depois da destruição do templo para lutar contra os romanos, e por volta de 3 anos eles realmente conseguiram expulsar os romanos, conseguiram reaver o domínio de Jerusalém, então eles acharam que ele era o Messias, o grande rabino da história daquela época, o rabino Akiva, ele também atestou: esse homem é um Messias, esse homem é ungido de Deus, como Davi, para nos livrar das mãos dos romanos. Mas na verdade, o que a Bíblia diz? Que Roma veio com muita gente, com muito poder militar, e esmagou a revolta, matou todos eles, e ainda
piorou a situação do povo judeu, porque além da opressão que eles viviam, que aumentou muito, a partir daí os romanos fizeram uma limpa. Foi proibido haver judeu em Jerusalém. Você está me entendendo? E mais eles foram levados embora e praticamente não ficou. Eu não coloquei aqui, mas se você quiser depois pesquisar, você vai ver que o imperador romano até mandou mudar o nome de Jerusalém, o nome daquela terra, do modo geral, da Judeia, para Síria ou Assíria, a memória agora me falha. Síria, alguém pesquisa no Google, Síria ou Assíria, Palestina, certo? Depois vocês confirmam aí para mim. E a partir de então, Palestina ficou sendo conhecido aquela terra. Tá claro isso, gente? A terceira, Jesus, além de profetizar que os judeus seriam espalhados pelo mundo, ele também profetiza que chegaria um tempo que eles retornariam à sua terra. Em Mateus 24, 32 ao 34, no capítulo 24, do verso 32 ao 34, ele fala isso e ele compara Israel à figueira. Isso é muito importante. Ele compara Israel a uma figueira e dizendo, ela vai voltar a brotar. Porque os judeus, além da oliveira, né, a figueira era uma árvore muito importante para eles, na cultura deles, principalmente na sua cultura, né, de alimentação. Era uma fruta, fora tâmaras e tantas outras, mas o fruto da figueira, o figo, era muito comum para eles. E eles tinham em abundância figueiras. E eles sabiam a época em que a figueira dava fruto. Jesus estava dizendo, quando chegar a época dela florescer novamente, então é a época próxima do meu retorno. Amém? Figueira florescer como uma alusão, como uma metáfora a Israel voltar a ser Israel. Porque não sei se você sabe, mas durante a Idade Média não havia domínio judeu sobre a Terra Santa. Ela passava de mão para mão, dos árabes para os europeus, ida e volta, mas os próprios judeus não tinham direito à sua própria terra. Entende isso? Mas é lindo, irmãos, porque em 1948 houve a fundação do Estado de Israel. E a ONU, ela se reúne, quem estava na presidência da ONU era o brasileiro Oswaldo Aranha. Isso é muito importante sabermos, que Israel hoje é uma nação, tem uma terra, porque um brasileiro lutou por isso. Oswaldo Aranha, ele organizou, ele conseguiu convencer as nações que estavam em dúvida a votar a favor da resolução 81, e essa resolução é que reconhecia o direito dos judeus de terem o retorno à sua terra. O Brasil tem uma ligação muito forte com Israel, até na sua fundação. O Oswaldo Aranha, ele é chamado pelos judeus, né, do homem que fez Israel renascer. Isso é muito bonito. Amém? E Jesus disse, e aconteceu. Hoje para nós é tranquilo. Talvez você ouvindo isso não queira nem dizer nada, nem bata no seu coração nada. Mas imagine, irmãos, eles passaram séculos sem poder retornar à sua terra. Não tinham direito a isso. E de repentemente houve uma movimentação na ONU. E o presidente na época, o Oswaldo Aranha, diretor-geral da ONU, ele consegue articular, ele consegue convencer, até ter votos suficientes para que houvesse essa construção ou reconstrução do Estado de Israel. E para eles foi muito importante. E para nós que somos cristãos, é um alerta. É como se uma sirene fosse tocada. Um alerta soasse dizendo, olha, vocês que creem na palavra de Deus, voltem a sua atenção para Israel. A figueira
floresce. Amém? Jesus na quarta, e aqui a quarta, a primeira, a segunda, foi uma escolha aleatória minha, tá, irmãos? Não é uma ordem sucessiva, não. Eu escolhi do jeito que eu quis montar. Não tem um grau de importância maior ou menor, não. Todas são igualmente importantes. Mas aqui, então, Jesus profetiza sobre o aumento dos conflitos, das guerras ao redor do mundo. Em Mateus 24, no verso 6 e também no verso 7, ele fala sobre isso. E uma vez conversando com uma pessoa, ela bem cética, incrédula mesmo, disse: pastor, não vejo nada demais. Desde que o mundo é mundo, sempre houve guerras. Isso não chama a atenção de muita gente. Mas para você e para mim, é importante o quê? Percebermos que essas profecias falam de um tempo curto. Em um curto espaço de tempo, tudo isso ia acontecer sucessivamente. E em alguns aspectos, em algumas situações, até concomitantemente, ao mesmo tempo, essas coisas iriam acontecer. Amém? Se você pesquisar, você vai ver que o século XX foi o mais violento da história humana, irmãos, tendo 2 guerras mundiais e muitas regionais, muitos conflitos e tensões regionais e até mesmo essas tensões nucleares. Você sabe o tempo da Guerra Fria, onde a qualquer momento ou Israel, ou os Estados Unidos, ou a União Soviética poderia deflagrar uma guerra nuclear que poderia acabar com toda a raça humana. Você não brinque com isso, irmãos. Porque uma guerra nuclear, os seus efeitos são desconhecidos. São supostos. Eles sabem que a devastação local, a contaminação por radiação, os efeitos cancerígenos nas pessoas, mas os efeitos a longo prazo de uma guerra mundial com o uso de armas nucleares não se sabe. De fato comprovado, porque nunca houve. A única experiência real que nós temos foi o bombardeio das 2 cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E só elas mostraram o horror que é uma guerra atômica. E olha que essa tecnologia já foi superada e muito. O poder hoje nuclear na mão do homem é absurdamente maior. Você está entendendo? A quinta, fomes, pestes e terremotos. Em Mateus 24, 7, você já tem aí, mas eu estou citando para o pessoal que vai assistir essa mensagem depois nas redes, poderem também procurar e marcar, tudo bem? Mateus 24, 7, Lucas 21, 11, né, onde Jesus declara categoricamente que nesse curto espaço de tempo próximo à sua vinda, também haveriam fomes, no plural, pestes e terremotos em vários lugares. Novamente, as pessoas dizem: mas sempre teve terremoto, mas nunca tão próximo um do outro. E não é só os terremotos, não veja cada um deles de forma isolada. Fome sempre teve. Mas lembre, é fome, peste, terremoto, guerra, tudo em um curto espaço de tempo. Na história humana sempre tiveram essas coisas, mas eram distantes. Entende? Se tinha uma guerra na Europa, por exemplo, franceses contra ingleses, isso influenciava o que na China? Hein? Nada. Absolutamente nada. Se tinha uma guerra entre japoneses e coreanos, influenciava o que na França? Nada. Mas hoje as guerras, elas têm o poder de influenciar até quem não tem nada a ver com isso. Você sabe disso, né? Que uma guerra em qualquer parte do mundo afeta a economia global. E finda afetando a nós que não temos nada com isso. Então Jesus está dizendo, vai chegar um tempo onde esses conflitos, onde essas ameaças, onde esses desastres seriam cada vez
mais curtos em relação ao tempo. Demoraria menos tempo para acontecer um novo. Por favor, quem tem mais de 40, só quem tem mais de 40, puxa pela memória. Quantos terremotos você ouviu falar quando você era criança? Quantos terremotos? Quando você era criança? Eita, deu um terremoto, não sei quantos graus na escala Richter. A gente nem ouviu falar nisso, irmão. Como é rara. Hoje, se disser assim, teve um terremoto no Chile, teve um terremoto no Tahiti. Tahiti ou Haiti? Haiti. Teve um terremoto lá. Você fala, eita, teve terremoto. Não liga mais. Nós somos capazes de ler e assistir, ouvir e ver uma notícia dessa almoçando. Por quê? Porque se tornou normal. De tanto que acontece, não assusta mais. Não tanto quanto deveria, entende? Irmãos, até eles que moram lá. Eles que moram lá. Você imagina? Você morar numa região do mundo onde todo ano dá furacão, tornado, ciclone, a desgraça toda, vento a 200 km por hora. Tu moraria num lugar desse? O povo mora e as casas ainda são construídas. Como é que chama o negócio lá para descer? Porão, né? Eu acho que é isso. Já constrói as casas com o negócio para você ir lá para baixo. Quando vier o negócio, que sai arrancando as casas todas em cima. Aí quando acaba, você vê lá a destruição. Tudo acabado. Eu não sei se é por isso que eles fazem casa de madeira, né? Tá. Eu não estou rindo das graças deles, eu estou achando interessante a cultura. É que eu vou morar num canto, irmão, onde eu sei que a qualquer mês do ano, ou no mês certo, naquele período certo do ano, pode vir um negócio que vai arrancar minha casa, vai levar tudo. Eu só fico imaginando aquele do filme, como é o nome? O Mágico de Oz. Ah, vai a casa, se embora. Mas não. Mas a pessoa já acostumou, irmãos. Acostumou com o próprio perigo. Não se torna mais algo que vá fazer ela deixar de ficar ali. No Japão, os prédios já são construídos com mola. Eu estava vendo a reportagem. Com mola. Para poder suportar o balançado do negócio. Aí tá lá o terremoto maior do mundo. Aí os meninos pegam os negócios, vai para a cadeira e fica lá esperando. Os meninos nem gritam mais. Quando termina, vai sai tudo, organiza tudo. Se fosse eu e tu no terremoto. Menino, a bagaceira era grande, né? De gritaria, de tudo no mundo. Tá tornando comum. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tá se tornando o quê? Comum, irmãos. Entende isso? E ele diz em vários lugares. Eu fiz uma pesquisa e eu vi dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e também da ONU, mostrando exatamente esse claro crescimento de pestes. Graças a Deus, o nosso país é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Você veja que só a Covid conseguiu chegar até nós de uma forma tão devastadora. Claro, temos dengue, temos chikungunya, temos outras pestes aí que são pestes. Não se engane, são pestes também, são doenças também, certo? Mas dessas mais perigosas, só mesmo a Covid. Você vê a ebola, o povo da África só vive tendo contato com isso. Certo? Morre rápido. E cada vez mais. E eu recomendo a você nem pesquisar muito sobre isso, senão você fica meio perturbado. Fui inventar de pesquisar, descobri que já tem outro Covid. Pior. Eu falei, danos. Pior? Pior. Só quem passou o primeiro, irmão, que quase morre. Eu não fui um desses, graças a Deus. Tá? Tive 3, eu acho. 3 vezes. 3? Foi 3, nem falta de ar tive. Graças a Deus. Só o que eu tive foi... Fiquei meio com um negócio sem gosto. É coisa ruim comer sem gosto, né?
Só isso. Né? Graças a Deus, nem falta de ar eu tive. Mas quantas pessoas foram entubadas, irmão, morreram? Quantas pessoas ficaram com sequelas? Eu tenho pacientes com sequela do Covid. Tá? Então é pesado. E Jesus disse, alerta. Isso é sinal de que o tempo está diminuindo, está perto. Amém? Eu nem falei aqui das crises alimentares, né? E dos registros sísmicos, que é medindo terremotos. E comprova-se, é só você pesquisar, certo? Que do século passado para cá está aumentando muito o número de terremotos. E cada vez mais fortes. 4 graus já não é novidade. É terrível, mas não é novidade mais. É muito forte. Você está me entendendo? O 6º. Este, para mim, atenção, não é a Bíblia que diz, é uma opinião minha. É particular minha. Você pode acreditar ou não, mas eu penso que esta profecia é uma das mais sérias. Para mim, na minha opinião, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Jesus diz claramente que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Eu já expliquei algumas vezes, eu queria explicar mais uma vez, algumas pessoas não ouviram da outra vez. Nós, cristãos evangélicos, por tendência, absorvemos alguns jargões. Por exemplo, a pessoa que não serve a Jesus, a pessoa que não crê no Senhor Jesus, nós chamamos de incrédulo. Falando é incrédulo, não crê. Mas também é chamado de descrente. Mas também é chamado de iníquo. Mas eu preciso deixar claro que há uma expressão, ou talvez até uma interpretação importante sobre essa palavra que não pode ser descartada. Iniquidade não é apenas pecado. No campo espiritual é principalmente pecado, mas não só pecado. Pecado em que sentido, pastor? Em matar, roubar, se prostituir, adulterar e por aí vai. Pecado, pecado. A palavra iniquidade arrisca, na sua raiz etimológica, ela indica desequilíbrio, injustiça. Tá claro? Se eu pegar esse sentido estrito de desequilíbrio, injustiça, você vai observar que essa nossa geração é a que mais tem experimentado isso. As pessoas não são mais justas. Elas não são mais gratas. Elas não são mais compassivas. De um modo geral, e quando eu digo as pessoas, eu estou falando de uma forma genérica, mas você me entende, é uma hipérbole, eu estou apenas dizendo que há muita gente, não estou dizendo que são todas. Tudo bem? Só estou falando que é muita gente. Muita gente. E as pessoas estão de bem com isso. Por exemplo, em falar mal contra quem nunca lhe prejudicou. Por exemplo, perseguir a quem nunca te fez mal. As pessoas estão de bem com isso hoje. Basta, por exemplo, você ver uma notícia na internet de alguém que você não conhece, de alguém que você não tem contato, então, por óbvio, você não tem elementos concretos para omitir uma opinião justa. As pessoas não querem nem saber. Elas simplesmente falam mal, como se fosse a coisa mais comum do mundo. E não é, irmãos. Não é. Não esqueça que o Senhor Jesus disse: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Jesus disse: as minhas palavras e as suas palavras podem ajudar ou piorar a nossa situação em relação à espiritualidade e à vida eterna. Isso é muito sério. Amém? Vou tirar, por exemplo, o pastor Silas Malafaia. Por ser um aguerrido em relação aos valores judaico-cristãos, de família, de
sexualidade, de casamento e etc. Valores que o cristianismo, de um modo geral, prega. Nem importa se é cristão católico ou se é cristão evangélico, os nossos valores, em geral, são os mesmos. Por defender isso. Quantas pessoas eu vejo, meu irmão, tacando pau no pastor Silas, como se ele fosse a pior pessoa do mundo por ter uma opinião e dizer, o certo é esse aqui. Esse é o certo. Eu leio coisas que falam assim, meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem? E gente que se diz cristã. Gente que diz assim, deveria estar pregando, como se não estivesse pregando. Bom, eu acompanho o trabalho da ADVEC. Eu vejo muitas mensagens do pastor Silas pregando. Continua pregando, continua pastoreando, não deixou de pregar. E eu vejo pessoas dizendo assim, mas é pastor, não tem que se meter em política. Por que não? Por que não? Onde está escrito que você ser cristão, você abdica da sua cidadania? Você continua sendo cidadão, tendo direito. Você está me entendendo? Sim, mas as pessoas não julgam mais isso. Elas simplesmente se acham no direito de detonar a vida de quem elas não gostam. Mas espera aí, o que aqui diz? Aqui diz, se eu chamar meu irmão de louco e de raca, eu corro o risco de ir para onde? O que aqui diz? O inferno. As pessoas não estão nem aí para a palavra, irmãos. Nem aí para a palavra. Cristãos falando de cristãos, detonando a vida do cristão, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Mas não é. Isso é sinal do que Jesus disse. Ele avisou que isso iria acontecer. Ele avisou que chegaria o tempo que as pessoas seriam assim. E eu queria que você olhasse ao seu lado, atrás de você, na sua frente. Será que não tem alguém que você conhece que é exatamente isso? O cumprimento de uma profecia. Está me entendendo? Sim. Cumprimento de uma profecia. Diz aqui, vai se multiplicar esse desequilíbrio, essa iniquidade. E por causa disso, o amor diminui. Se a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo, e amar o próximo como? Como nós mesmos. Os cristãos têm cumprido esse mandamento? Nós temos amado o próximo como a nós mesmos? Semana passada eu perguntei aos irmãos, qual foi a última vez que você evangelizou? Qual foi a última vez que você falou de Jesus? E eu nem coloquei assim, qual foi a última vez que você convidou alguém para vir na igreja? Lembre que eu não falei isso. Eu falei, evangelizou. Que significa falar as boas novas de Cristo. Qual foi a última vez? Se eu não falo de Jesus, isso demonstra que o meu amor pelas almas é muito pouco ou até inexistente. Por quê? Porque elas não se converterão se ninguém pregar. Eu disse para vocês aqui semana passada, muitas pessoas vão até você contar problemas, e na verdade é o Espírito Santo que está conduzindo essa pessoa até você, para que você semeasse no coração dela uma palavra, mas você fica calado. Não fala de Jesus. Quando eu digo ficar calado, eu falo no sentido de não semear a palavra de Deus, não falar das boas novas, não dizer para essa pessoa, fulano, nós vamos orar pelo seu problema, contra o mal, nós vamos guerrear junto com você, mas preste atenção numa coisa, Jesus está voltando, e a porta ainda está aberta, corra, entre, porque para além dos seus problemas, tem algo mais sério, mais grave, a eternidade. E se a porta fechar com você fora, o que vai ser da sua vida? O que vai ser de você? Então eu queria te perguntar isso nessa noite. Se a porta fechar e você não tiver entrado, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Se você descobrir que a igreja subiu e você não, o que você vai fazer? Isso é muito sério? Amém? Isso é muito mais sério do que um cargo de obreiro, de pastor, de bispo, de apóstolo, diácono, presbítero, seja lá o que for. É muito mais sério que qualquer coisa dessa. É muito mais sério do que ter um local desse para congregar, ou estar debaixo de uma árvore.
É muito mais sério do que problemas pessoais, irmãos, é a eternidade. E as pessoas não estão ligando com isso. Está aqui, pipocando na nossa cara, como se fossem fogos de artifícios, dizendo, está perto, está perto. Olha a falta de amor. Olha as pessoas como odeiam com facilidade. Olha isso. Isso é profecia. Então, isso está dizendo, está muito perto. Amém? Novamente, eu fiz minha pesquisa e a ONU e a Organização Mundial da Saúde indicam um aumento da violência. Isso é claro, todo mundo percebe. Depressão é minha área, então eu posso atestar para você que nunca houve uma geração com tanta depressão e tanta ansiedade. Está lastrado, irmãos. Está lastrado. As pessoas estão adoecidas no seu psicológico e no seu emocional. As pessoas não suportam mais nada. Não suportam nada. Qualquer problema a pessoa se desespera. Qualquer problema a pessoa quer sumir. Qualquer problema a pessoa quer desaparecer. Como assim? Cadê aquela paz? Paz. Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Cadê essa paz? É a mente perturbada, a cabeça perturbada, a alma perturbada. Isso é falta de quê? De se voltar para Deus. E não estou dizendo que as pessoas que têm depressão não têm Deus. Poxa vida, eu sou psicólogo, eu trabalho com isso. Eu não classifico a mesma coisa, certo? Mas eu também sou crente. E eu sei que Satanás perturba, e a perturbação dele pode levar a pessoa a ter um problema. Melhor seria você cuidar dos dois. Amém? Buscar a paz de Deus e o equilíbrio para viver bem. Tem um corinho antigo que diz assim, ó: quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Olha aí para os irmãos. Quando eu era pequeno a gente cantava isso, irmão. Hoje você olha para o irmão, tá o olho dele assim, ó. As pálpebras tremendo, não é não? Um tique nervoso. Você tem até medo. A gente olha até pouco, você olha assim, tá a pessoa com os olhos assim. Já viu? Você se vira pra pessoa, tá lá com uns buticos de olho desse tamanho pra você, você tem até medo. Você fala até, tá repreendido, não, Jesus. Você até repreende o irmão. Porque não transmite paz, irmão, não sabe? Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Amém? A Organização Mundial da Saúde fala que há um colapso, né, moral em várias culturas. Isso é verdade, irmãos. As pessoas entram nas casas de alguém que não gosta e não enxerga mais ali um ser humano. Enxerga uma coisa que pode ser destruída. Isso é muito sério. A sétima, o evangelho pregado a todas as nações. Jesus deixou muito claro isso, que antes da vinda dele, o evangelho do reino, não é de igreja nenhuma, é do reino, seria pregado em todo o mundo, em todas as nações. E algumas organizações, como a UBS e a Wycliffe, elas falam que a Bíblia já foi traduzida, já houve tradução da Bíblia toda ou em partes, para mais de 3.500 línguas. Amém? Toda ou em parte, principalmente em Novo Testamento, é feito em larga escala. Desde os anos 70, 80, as igrejas enviam, certo, Novo Testamento para as regiões mais remotas do mundo na própria língua deles. Aquele Novo Testamento de bolso, você lembra dele? Tá? Aquele famosinho evangelista, né? Aquilo evangelizou muita gente, certo? Aquele trabalho maravilhoso, em nome de Jesus. Então, está se cumprindo também. Outro, falsos profetas e falsos cristos. E lembre, Cristo, a palavra Cristo, significa ungido, significa consagrado. Em Mateus 24, nos versos 4 e 5, e também no verso 24, Jesus fala sobre isso, deixando explícito que muitos viriam em seu nome. E aqui é interessante essa expressão, em seu nome, porque
ela é usada no Novo Testamento, na maioria das vezes, para dizer assim, na minha autoridade. Em meu nome, quer dizer, na minha autoridade. Em meu nome vocês vão curar enfermos, em meu nome vão expulsar demônios, na minha autoridade. Mas aqui não, essa expressão aqui, especificamente, ela indica, né, se fazendo passar por mim. Em meu nome, nesse sentido, se fazendo passar por mim. Desde o século I, né, dezenas de seitas messiânicas. O que é seita messiânica? É uma seita, é uma religião que classifica seu líder como Messias, como se fosse um substituto até de Cristo, certo? Ou alguém igual a Cristo. E está errado. Você tem que sempre entender que homem nenhum se iguala ao nosso Senhor. Nenhum. Nenhum, por mais que você goste de um pastor, seja até de mim, homem nenhum se iguala ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o quão ungido, não importa o quão consagrado, não importa o quão essa pessoa tenha sabedoria, experiência, eloquência, não importa. Nenhum homem compara-se ao Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus é a única palavra infalível. Ela é a única regra de fé e prática do cristão. A única. Não é uma, não é a principal, é a única. Amém? E existiram, né, Davi Koresh, Jim Jones, que é o mais famoso, né, nos Estados Unidos, que na sua seita ele levou a... Eu não posso falar essa palavra porque vai estar sendo gravado e dá problema na internet. Mas levou a dar cabo da própria vida muitas pessoas. Ele convenceu as pessoas a fazerem isso, certo? Então é muito sério, irmãos. E eu queria chamar a atenção de uma coisa. Em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, que é o último, em 2 versículos, o 7 e o 17. Eu alerto isso aqui há anos, irmãos. E tem gente que não entende. Parece que há um bloqueio, parece que nessa hora o inimigo cega o entendimento da pessoa, faz ela ficar surda de entendimento, ela não consegue entender. Pelo amor de Deus, abre os seus ouvidos espirituais para isso. O escritor aos Hebreus, ele diz: lembrai-vos de quem? Dos vossos pastores. Dos vossos. Tem gente que só ouve os outros. Os outros. Ah, pastor, está dizendo que você é melhor do que... Não, eu nunca disse isso. E quem me conhece sabe que eu não penso isso. Pelo contrário, eu nem me acho digno, né, dos servos de Deus que tem aí, os grandes homens de Deus, os grandes pregadores. Nem pregador eu sou. Eu sou só alguém que ensina a palavra. Irmã Ana diz que eu sou um professor. Tá? Nem pregador eu sou. Nunca aprendi a pregar. Eu só sei ensinar a palavra de Deus. Amém? Não sou eloquente. Nunca tentei ser. Nunca disse que era. Mas uma coisa tenho: a graça de Deus. Eu ensino e as pessoas aprendem. Amém? Para mim isso basta. Basta. Mas entenda, irmãos, pela grande exposição de mídia que nós temos na nossa geração, a partir do advento da internet, muitos e muitos pregadores despontaram nas redes sociais. E as pessoas, elas até cumprimentam uma outra profecia, mas nesse caso eu não coloquei aqui porque foi do apóstolo Paulo e não de Jesus, então vai ficar para um outro momento. Mas Paulo advertiu a isso, que chegaria o tempo onde as pessoas iriam acumular doutores. Elas iam escolher doutores segundo o seu gosto. Então as pessoas não ouvem mais a palavra porque ela transforma a vida. A pessoa escolhe qual é a palavra, ela escolhe pelo tema qual é a palavra que faz ela se sentir bem. Querido, isso é terapia. Isso é terapia. Isso não é evangelho. Porque se você não sabia, eu preciso te dizer hoje: evangelho também dói. Evangelho também machuca. Porque exige transformação. Exige mudanças que às vezes são duríssimas para serem alcançadas. Se você quer ir para o culto para sair, ai, foi tão bom. Ai, pastor, chegou, eu estou leve.
Sabe, o Alta Compadecida? Parecia uma nuvem. Tô bom. Maravilha, tem culto que é assim mesmo. A gente chama de bálsamo. A gente tá quebrado, a gente tá ferido. Mais uma lapada, a gente cai. Aí ele vem com bálsamo para curar as feridas. Mas tem culto, meu filho, que fica só assim. Você sai tronchinho. Lapada por tudo que é lado. Pastor, não deu nem para me abaixar. Tudinho batia. Não escapei de uma. Como é que pode? Foi tudinho para mim. Já sentiu isso? O culto todinho, pastor, falava todinho. Parece que tá só nós dois na igreja. Eu não conseguia nem ver os irmãos, era só nós dois. Quantas vezes, irmãos, termina o culto, chega alguém perto de mim e fala assim: pastor, fala a verdade. É o que, irmão? Quem te contou? Eu sou o que, irmão? Você falou aí tudinho que eu tô passando. Alguém tá contando. Eu falei: agora pare, querido, e pense. Como é que eu teria condições de pagar agentes especiais, BBB, para seguir tua vida todinha, certo? Por uma semana, 15 dias, um mês, certo? Conseguir juntar isso que também cabesse na vida dos outros. Meu irmão, pelo amor de Deus, dos outros, não tem como não, meu irmão. A verdade é a mais simples mesmo, você não quer admitir. É Deus. É o Espírito Santo que conhece você intimamente. E te convida a mudar, porque a Bíblia diz que essa é uma ação dele. Convencer o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. É ele que faz isso. Amém? Você está me entendendo? Diga graças a Deus. Então ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Lembra deles. Diz mais: a fé dos quais imitai. Trocando por miúdos, imite a fé deles. Deles quem? Dos seus ou dos outros? Mas por que o povo só dá ouvido aos outros? Só o que eu escuto, irmão. Ô irmão, vem aqui para o evangelismo. Não, pastor, porque eu estou esperando a oração do bispo fulano de tal, da missionária fulano de tal, não sei de que. Ah, pastor, mas é tão boa a oração dele. Orar é bom. Mas você sabia que a oração deveria haver concordância? Você sabia que na Bíblia não existe essa oração? Não existe essa oração pega carona? Pastor vai orar por mim, o apóstolo vai orar por mim, o bispo vai orar por mim, presbítero vai orar, missionário vai orar. Queridos, tem que haver concordância. Senão é você pegar carona. Então é errado, pastor, eles orarem? Não, eles estão certíssimos. Mas normalmente essa ação é uma ação evangelística. É para alcançar almas perdidas. Que você não deveria estar encaixado nisso. Em almas perdidas. Porque você tem quem te pastoreia. Você tem quem te orienta. Você tem quem te guarda. Mas por que você não faz? Porque a oração é bonitinha. Porque a palavra é muito doce. Faz um bem tão... Pastor, me sinto tão bem, pastor. Pois é. A geração dos crentes que querem se sentir bem. E não é para sentir bem não, pastor? Sim, quando possível. Não podemos esquecer da palavra de Cristo, que diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Você não tem bom ânimo, você precisa que o outro te anime. Isso está errado. Deveria ter ânimo em você. Em você. Como alguém falou comigo hoje, pastor, na cabeça, eu falei: querido, quando tudo parece estranho ao redor, buscado. Estou desafinado. Buscado. Isso aí. Não para. Não desiste. Não desanima. Está uma bagunça ao meu redor, pastor. É hora de parar e buscar a Deus. Mas o texto diz: a fé dos quais imitai. Você imita a fé de quem? De quem?
Porque aqui o texto diz dos seus pastores. Ou a Bíblia está errada? Você certo e a Bíblia errada? É você que está certo? E a Bíblia errada? Porque aqui diz o quê? Vou ler de novo. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Diz mais, atentando para a sua maneira de viver. O povo da internet, você conhece o que deles? Não, pastor, eu vi nos stories, ele fez assim, reagindo ao meu dia. Tá certo. Vou fazer um story desse, reagindo ao meu dia, para ver se tu aguenta. Vou fazer. Qualquer dia desse eu vou fazer. Aí eu vou dizer assim, quer dizer que vocês seguem o que está na internet, então eu vou botar na internet. Aí você vai seguir, eu quero ver se você aguenta. Eu quero ver se você aguenta. Uma madrugada, clamando por uma pessoa que te odeia. Eu quero ver se você aguenta passar 40 anos lutando firme para dar bom testemunho. Eu quero ver se aguenta. É isso, irmão, que está faltando. Por que as pessoas são enganadas pelos falsos profetas? Porque elas não mantêm laço firme, aliança firme, como a Bíblia manda ter com seus pastores. Eu vou te provar isso. No verso 17 diz: obedecer a quem? É para obedecer? Não, De novo, é você que está certo ou a Bíblia? O que ela manda? Obedeça. A quem? Não é os outros, não? E por que você busca conselho neles? Vou falar devagar que eu falei atropelado. Por que você busca conselho neles? Não, pastor, busca não. Então tem uma coisa errada, porque comigo também não está. Sabe o que chega para mim? Problema. Pastor, pelo amor de Deus, fala Jesus de Nazaré. Ai, pastor, olha aqui, pastor. Aí eu olho assim e falo, e por que você não me procurou antes? Por que você só espera a bomba explodir para perguntar a mim o que fazer agora? Quando praticamente não dá para fazer mais nada? Entende? Dá uma olhadinha ao redor. Não é hora de bálsamo não, viu? Diz mais: e sujeitai-vos a eles. Diz isso? Se submeta? Eu já expliquei, irmãos. Obedeçam a eles, ou seja, aquilo que você concorda, que é facinho para você, molezinha. Você obedece. Mas quando fala se submeta, é naquilo que você não concorda. Naquilo que você não concorda nem um pouco. Nem um pouco. Não, pastor. Não. Mas vai se submeter. É dizer não à própria vontade. Não, pastor. Aí alguém vai dizer para você assim: eu não me submeto a homem nenhum. Beleza, então você está certo e a Bíblia errada. É isso? Desculpe, eu fico com a Bíblia. Eu fico com ela. Porque eu conheço o seu autor. E ele já provou o seu caráter. Ele não deve nada a ninguém. Amém? Tá claro? Diz mais. Por quê? Porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas. Só por isso, irmãos. Nós temos que ter a convicção de que estar aqui é o lugar mais perigoso da terra. Uma vez alguém me perguntou: pastor, o que é que você mais queria? Eu digo, eu queria ser pastoreado. Ou como eu queria que o Espírito Santo chegasse a ser: Ricardo, já deu. Meu filho, sua juventude toda, desde os 14 anos, adolescência toda, a fase adulta quase toda, chegou nos 50 anos. Tá bom. Sente que agora vou mandar alguém para cuidar de você. Ô, meu irmão,
Oh, Jesus, disse, Senhor, muito obrigado. Porque você não tem ideia de como é bom ser pastoreado. Talvez você nunca percebeu o como é bom ter alguém que esteja na cobertura. Porque aqui é o lugar mais perigoso. Porque os olhos estão todos voltados para mim. Qualquer erro de qualquer pessoa é entendido e perdoado, o meu não é. As pessoas são cruéis comigo. Elas são cruéis comigo. Se eu fizer 99,999% por ela, mas eu falhar um dia, ela vai me julgar por esse dia, como se eu fosse a pior das criaturas. Elas vão me odiar. Elas vão me perseguir. E quer saber mais? Eu não posso voltar atrás. Eu não posso desistir. Porque aqui diz que eu não posso. Aqui diz, pegou no arado, não pode mais olhar para trás. Facinho. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Diz para que façam com alegria. Me ajude perguntando para o teu irmão: a tua vida traz alegria para o teu pastor? Quando ele olha para você, ele lembra de quê? Glória a Deus, chegou minha ovelhinha, querida, cheirosa. Isso era feio, irmão, isso era tão feio quando chegou, irmão. Todo lameado, todo cheio de carrapicho. Eu furei tantos dedos tirando aqueles carrapichos velho. Mandei tosar, ficou pior ainda, mais feio ainda, porque não tinha nem a lã para esconder, ficou só aqueles couro e osso. Mas aí o tempo foi passando. Olha pro irmão aí, olha. Olha, ovelhinha, irmão, olha as bochechinhas. Olha, irmão, tá tudo rosadinho, tudo tão fofinho, tão maravilhoso. É. Ah, se fosse todos assim. Pastor, tá dizendo o quê, pastor? Que tem ovelhinho quando chega e você fala assim: eita, meu Deus. Pastor, tá dizendo que tem ovelhinho quando fala assim: pastor, eu quero falar com o senhor. Você fala: ai, misericórdia. Quer ver a bomba? Quer ver? Quer ver? Ai, meu Deus. Chega, Jeová, me dá força, me dá equilíbrio. Santo Espírito, me leva aqui agora e me arrebata. Vem pra cá. Vem pra cá. Mantenha a paz depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Mantenha a paz. Você está me entendendo, irmãos? Quando a Bíblia diz: tenha ligação com seus pastores, é porque estamos próximos. Não se pastoreia quem não conhece. Não se pastoreia quem não vê. Não tem como. Eu vou te falar uma coisa que talvez te choque. E olha a minha cara de preocupado. Os crentes hoje são fãs. Os crentes hoje são fãs. Ai, pastor, cantor fulano e tal. Ah, meu Deus! Eu olho assim às vezes e falo: como é, homem? Camila Barros, Camila Barros. Ô Camila, se chegar pra você essa mensagem, não tô falando mal de ti não, tá? É só porque eu acho engraçado que minha esposa te ama, tá? Não é fácil, irmãos. Eu acho tão bom ser anônimo. Eu acho tão bom poder andar no alecrim. Odeio andar no alecrim. Só vou a pulso, com raiva, angustiado, doido para voltar. Mas é necessário.
É tão bom poder andar livremente. Ninguém me conhece. Hoje, no máximo, o povo fala assim: eita! Aí eu já sei. Já espero. O pai de Raquel. Nem pastor sou mais. O pai de Raquel. Amém. Irmãos, eu não tenho inveja. Você pensa que eu tenho inveja? Você pensa que eu tenho ciúme? Não tenho não, irmão. Nem um pouco. Eu tenho os meus pastores de grande estima. Eu tenho. Mas os crentes hoje viraram fãs. Não querem ser pastoreados. Não querem ouvir o que você está ouvindo. Não querem ir num gabinete pastoral para levar lapada. Toma jeito, crente. Não quer não, irmão. É arriscado falar assim: não vê mais não. Eu vou lá para outra igreja agora. É assim que é. É assim que é. Cuidado com isso. Amém? Você já percebeu que a gente não vai chegar nas 12, né? Sinal nos céus e perturbações cósmicas é a última de hoje. A gente deixa o resto para a semana que vem. Mateus capítulo 24, verso 29. E também Lucas 21, verso 25 e 26. Jesus fala sobre essas coisas que vão acontecer tremendas na natureza. E em especial na questão cósmica. O sol vai escurecer, a lua não dará luz, foi uma forma dele simbolizar isso. E as observações astronômicas de eclipse, são muito maiores, A gente tem mais contato com isso. Não é que passou a existir eclipse agora, não é isso. Eu estou falando que a observação disso chama mais atenção hoje. Chuva de meteoro, instabilidades solares têm aumentado. Isso sim, instabilidades solares é uma novidade. Certo? Eles têm medo de que uma explosão solar atinja a Terra ao ponto de modificar a nossa atmosfera e acabar com a vida na Terra. Eles têm medo disso, E alguns cientistas já afirmam: pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer. Então Jesus deixou isso como alerta para nós. Amém? Eu vou até a 10, que essa é muito importante, eu encerro com ela. O ódio e a perseguição global aos cristãos, É dito em João 15, 17 até o 20, Mateus 24, no verso 9 e 10, Jesus falando sobre essa perseguição, que seríamos odiados. Chegaria um tempo que seríamos odiados, de todas as nações. Por quê? Só por causa do nome dele, não tem outro motivo. Só porque somos servos do Senhor. Organizações como Portas Abertas, eu recomendo que você entre depois na internet, dê uma olhadinha na Portas Abertas. É uma das organizações cristãs mais sérias de evangelismo e de propagação do evangelho e também da captação de resultados, de como o evangelho está sendo pregado nas nações e como os cristãos estão sendo tratados. E eles dão conta, irmãos, de perseguições religiosas contra cristãos em mais de 70 países. Agora, atualmente, em mais de 70 países há perseguição religiosa. E na Nigéria, irmãos, acontecendo agora está acontecendo. Não foi há 10 anos, há 50 anos atrás, não, é agora. Na Nigéria, mais de 7.000 cristãos já foram mortos, irmãos. Estão sendo jogados em valas comuns. Vilas inteiras. E não tem outro motivo, apenas porque são cristãos. Isso está acontecendo já, queridos. Então isso prova que Jesus falou. E aquilo que ele falou em profecia está acontecendo. Isso me dá crédito a pensar que, se o que ele falou aconteceu, o que ainda não aconteceu, mas ele falou, vai acontecer. Então alerta, igreja. Preste atenção. Amém? Semana que vem eu convido você a retornar, porque eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão escatológica. E eu vou falar sobre alguns pontos principais da grande tribulação. E vou mostrar para você, até para você que vai ficar, viu? Você que não quer aliança com Deus, que vai ficar na grande tribulação, pelo menos para quando você ficar, você lembrar de alguma coisa. Eita, rapaz, era verdade, Jesus voltou, levou a igreja, fiquei. E agora, pastor, faça o quê? Anote para você saber o que você vai fazer. Eu digo mesmo.
Anote para você saber o que você vai fazer. Você que não quer aliança com Deus? Vai ficar. Aí anote para pelo menos você ter um plano. Jesus voltou, a guerra foi, tá, deu ruim para mim, fiquei. O que eu faço agora? Eu vou te ensinar o que fazer. Venha domingo. Amém? A gente vai concluir aqui as últimas duas, domingo, eu já entro, certo? Nesse avançado Apocalipse. Pergunta pro teu irmão, e tu? Sobe ou fica? Pois é. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.